Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, né, Educação Notícias, comigo, professor Ian. É um prazer receber vocês aqui, mais um vídeo por vocês e para vocês. Não esquece de dar o like, compartilhar o vídeo e também deixar o seu comentário aqui, né, no vídeo. Então, pessoal, hoje, como o título da live, né, vocês puderam perceber, irei falar sobre o que é história, né? Qual é o papel do historiador? O que são fontes históricas, né? São vários questionamentos que a gente precisa entender, né? Então, assim, quando a gente faz um questionamento, o que é história, você não tem uma definição pronta, né? Sobre o que é história, né? O que ela significa e tudo mais. Mas, a grosso modo, nós podemos dizer que a história ela é uma ciência, né, que investiga os acontecimentos humanos no tempo, né? Então, nós somos seres humanos, nós, a história mostra que nós temos várias civilizações, né, ao redor do mundo, civilizações essas que já morreram, civilizações essas que ainda existem e que também deixaram resquícios. Então, o que é história? É o estudo sistemático, né? A história é uma ciência, porque ela tem método, né? Ela tem fontes, ela tem uma metodologia específica, né? Enquanto ciência. E toda ciência possui a sua metodologia de pesquisa, né? E tudo mais. Então, a história, a grosso modo, seria isso, né? A investigação do homem, né? E das sociedades através do tempo. Claro, o tempo passado, mas também o tempo presente. Porque a todo tempo estamos fazendo história, né? Isso é sempre bom lembrar, né? A todo tempo estamos construindo história, né? E deixando os nossos rastros, os nossos vestígios, né? E aí, qual é a função de um historiador? Bem, existem também várias definições para isso, né? Porque um historiador, ele não tem somente uma função. Vai depender do cargo em que ele exerce, entendeu? Do cargo em que ele exerce, da sua preparação, daquilo que ele quer explorar, entendeu? Mas também, de grosso modo, o historiador, ele é o responsável por, né, através de fontes históricas, né, investigar. Eu sempre falo que um historiador ele é um detetive, né? Ele é um detetive, porque ele tem essa função de investigar, né, o passado para compreender o tempo presente. Então, o investigador ele usa, né, de artefatos, ele usa ali de algumas características específicas para poder, né, alcançar o seu objetivo. E assim é a função do historiador, né? E além disso, é de divulgar a história, é de falar sobre a história, né? Por exemplo, como professor, eu tenho a função de falar a história para vocês, né? Relatar de acordo com bases científicas, com escritos, com livros, com artigos científicos. Então, essa é a nossa função enquanto historiador. E, claro, né, lembrar sempre a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Porque uma das funções do historiador também é isso. É você lembrar, poxa, isso já aconteceu. E ter esse olhar histórico da coisa. Por exemplo, quando acontece alguma coisa no Brasil que pode se encaminhar, né, a um golpe militar, a uma guerra civil no Brasil. Então, o historiador, qual é o papel dele? É investigar os indícios, né, que isso pode vir a acontecer, né? Então ele vai investigar ali, ele vai estudar o caso para poder falar sobre isso. Então, essa seria, né, uma das funções de todo e qualquer historiador. A minha função, enquanto professor, é dar aula, né? Mas também, enquanto historiador, eu tenho esse olhar, né, sobre a humanidade, sobre os acontecimentos históricos do Brasil e também do mundo, né? Por exemplo, quando ocorre uma guerra, nós temos esse olhar investigativo, né? Como já falei anteriormente, é você ter esse olhar, né, de uma investigação, né? Trabalhar com a investigação. E por fim, pessoal, muitas pessoas têm dúvidas, e é o conteúdo até do sexto ano do ensino fundamental. O que são fontes históricas, né?
Para o historiador ele realizar o seu trabalho com eficiência, né, ele precisa de quê? De fontes históricas. O que são fontes históricas? Por exemplo, música, manuais escritos, livros, peças de museus, toda, todo artefato que guarda registros históricos são, né, aí fontes históricas. Existem fontes históricas escritas e fontes históricas orais, entendeu? Por exemplo, um podcast, uma gravação de uma pessoa do século XX, do século XVII, do século X, do século XV, né? Ou um registro histórico, por exemplo. E aí, quem trabalha com a parte de museu, né, de arquivo público, é muito importante. Por quê? Porque o historiador ali, ele tem contato direto com o quê? Com uma fonte histórica, que é uma fonte escrita, né? Que talvez para muitas pessoas as fontes escritas sejam até mais confiáveis do que as orais. Isso aí depende muito da visão de cada historiador. Eu particularmente acho que todas são visíveis, né? Todas são visíveis, todas são importantes, né? Para a nossa função enquanto historiador, enquanto um pesquisador da história do tempo passado e também do tempo presente, né? Por exemplo, quando você pega ali a carta de Pero Vaz de Caminha, você tem ali a carta, essa fonte histórica em mãos, olha só a riqueza, né, que vocês estão presenciando, que o historiador está ali presenciando. Né? Então, assim, as fontes históricas elas são inúmeras, 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 e estão aí, né, à disposição de todo e qualquer historiador. Então, espero que vocês tenham tirado essa dúvida. É uma dúvida de muita gente e é um conteúdo, aliás, do sexto ano do ensino fundamental, né? Onde você introduz ali o conceito de história, sobre o estudo da história e o papel de todo e qualquer historiador. Esse é o meu papel, né, enquanto historiador, enquanto professor, enquanto um docente do magistério, mas também é papel de todo historiador e historiadora do mundo ao redor. Tá ok, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo e até mais. Se inscreva no canal, deixa o like e compartilha para poder ajudar aqui. Vídeos todos os dias, praticamente, hein? Até mais. Obrigado.